vocês para o próximo dia 21 agora, sexta-feira, às 11 da manhã, uma super entrevista juntamente com o pastor César Cavalcante no programa Conversa Entre Amigos. Então, aguardo todos vocês. Um grande abraço e Deus abençoe. Musical FM, mais unidade cristã. Você sabia que a Musical está no TikTok? Segue a gente lá, @FM Rádio Musical, e tenha acesso a um conteúdo pra lá de interessante. @FM Rádio Musical no TikTok. Se você está acompanhando a programação agora, não é por acaso. Você não pode perder essa promoção especial do Magnésio Quelato. Ligue agora e peça Magnésio Quelato 0800 591 1137. Rádio Musical FM São Paulo 105.7. Bem-vindo! Musical FM. Musical. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. A morte eterna é a aniquilação dos ímpios ou o sofrimento eterno dos ímpios? Aniquilação ou sofrimento eterno? Eu sou o pastor César Cavalcante, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude. Temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Na técnica do programa está aqui o Rafael Kaiser e você pode participar com a gente ao vivo pelo 0 operadora 11 9 8484 9988 011 aqui em São Paulo 9 8484 9988. E o tema do debate é altamente teológico, a teologia da eternidade do sofrimento ou não. Alguns posicionamentos, algumas seitas pseudo-cristãs defendem o aniquilacionismo, mas esse aniquilacionismo também é defendido por alguns expoentes da teologia tradicional. E eu gostaria de tratar esse assunto hoje, por isso esse é um debate especial. O debate especial tem um formato diferente, com tempo, contagem de tempo na tela. Então, eu vou inicialmente aqui apresentar, está aqui com a gente hoje para debater esse tema, o pastor Ezequiel Gomes, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem bacharelado e mestrado em teologia, e também é conferencista, escritor. Recentemente recebi um livro novo dele aí, uma última produção. Tem produzido bastante, tem um canal com bastante seguidores e relevância no YouTube. Sempre participa aqui com a gente defendendo geralmente a teologia adventista. Bem-vindo, pastor Ezequiel Gomes, bom te receber aqui novamente. Muito obrigado, César. Para mim é uma honra, muito aguardado aqui o debate com o Carlos Augusto Vailate, o que muito me honra estar na mesa aqui com dois gigantes da fé a despeito das discordâncias, e voltar aqui à Rádio Musical é sempre uma honra, um privilégio e um prazer.
Glória a Deus. Com a gente aqui também, eu estou recebendo o Dr. Carlos Augusto Vailate, tem doutorado em estudos judaicos, com concentração em estudos da Bíblia Hebraica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências, do Departamento de Letras Orientais da Universidade de São Paulo, a USP. Tem mestrado em Teologia, especialização em Teologia Bíblica pelo Servo de Cristo, tem graduação em Teologia pelo Betel, e também pela Escola Superior de Teologia. Atualmente professor em alguns seminários, o Teológico Evangélico do Betel Brasileiro, Teológico Servo de Cristo e também na Faculdade Evangélica de São Paulo, a FAESP. Integra o Comitê da Bíblia para a revisão da Bíblia NVI, está acontecendo aí uma revisão depois de 20 anos, e para o português e a partir das línguas bíblicas originais. É biblista, hebraísta, teólogo, autor, coautor de vários livros e amigo há alguns anos aqui, de vez em quando consegue estar com a gente aqui e hoje participando desse debate especial. Pastor Vailate, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, meu irmão. Muito obrigado, César. É um prazer aqui poder revê-lo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que os trabalhos da Rádio Musical FM. E também é um prazer rever o querido amigo, o pastor Ezequiel Gomes. Deus abençoe a vida dele também. E abençoe a todos os queridos ouvintes e telespectadores, né, desse programa. Espero que tenhamos um bom debate que agregue importante conteúdo informacional e, sobretudo, venha nos edificar na nossa fé. Muito obrigado. Bom, conforme o nosso sorteio que nunca aconteceu, eu vou começar aqui, eu nunca penso em fazer isso antes, mas então vamos lá. Ezequiel, como eu comecei apresentando você, vamos lá, 4 minutos, Rafa, primeiro? Então, 4 minutos para sua exposição, você vai defender o aniquilacionismo, né? A crença na doutrina do aniquilacionismo, ou seja, quando a pessoa é condenada lá no juízo final, ela vai para o lago de fogo e acabou. E aí acabou, ela deixa de existir. É a inexistência, né? Então, enquanto que o Dr. Vailate vai defender que não, o sofrimento é eterno, a pena é eterna e tudo mais. Então, 4 minutos para cada um, começando o tempo aqui com o Ezequiel Gomes. Bora lá. Perfeito, César. Bom, nas considerações a respeito do destino eterno dos ímpios, algumas coisas devem ser consideradas de forma conectada, vamos colocar assim. Essa é uma discussão que tem que ver com a relação entre o pecado e a morte. Porque lá, na palavra de Deus, se ensina que Adão e Eva receberam uma ordem de Deus, que eles não poderiam desobedecer, e caso viessem a desobedecer, eles enfrentariam o que a Bíblia chama de morte, sem muita explicação naquele momento inicial. Adão e Eva pecam, e agora Adão e Eva vão sofrer a morte, vão morrer aí 900 e poucos anos depois da queda, e vão distribuir aos demais seres humanos essa natureza tanto pecaminosa quanto mortal. Em função disso, nunca houve nem jamais existirá um pecador imortal. Isso é absolutamente impossível de existir. De outra forma, o salário do pecado não seria a morte, como diz Romanos 6, verso 23. E aí, a grande discussão a respeito do destino eterno dos ímpios é se de alguma forma existe um elemento imortal nos ímpios para poder sofrer eternamente. Sem esse elemento, a condenação eterna no sentido de um sofrimento eterno, ela perde o sentido. Por quê? Porque você precisa ter a vida eterna para sofrer eternamente. Você não tem como não ter a vida eterna e sofrer eternamente. Seja na forma de um corpo indestrutível ou na forma de uma alma, o ímpio precisa ter a vida eterna para poder sofrer eternamente. Como nós não cremos nisso, nós entendemos que a Bíblia nos dá base absolutamente suficiente para dizer que os ímpios serão destruídos, não que serão mantidos eternamente numa condição de sofrimento. Inclusive poderíamos evocar muitos textos bíblicos para assim defender. Por exemplo, Salmo 37, verso 20. Os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor serão como o viço das passagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Ou seja,
A linguagem da aniquilação, ela não é uma imaginação que eu quero que seja uma implicação lógica, porque eu não quero lidar com o fato do sofrimento eterno. Não é isso. A linguagem da aniquilação, ela é explícita no texto bíblico. Inclusive em textos considerados até mesmo mais difíceis de interpretação e simbólicos, como por exemplo Apocalipse 20, onde se diz lá, né? E caiu fogo do céu e os consumiu, diz o texto bíblico. O texto bíblico não diz algo do tipo, e caiu o fogo do céu e eles foram colocados ali para sofrerem eternamente. Sim, existem algumas imagens que consideramos simbólicas ou poéticas, que às vezes dão sim uma certa impressão de um sofrimento eterno, tanto no livro do Apocalipse, em algumas parábolas, em alguns textos do Antigo Testamento. E aí a discussão provavelmente seja entre quais textos nós vamos tomar mais literalmente e quais textos nós vamos ler de uma forma um pouco mais simbólica, enfatizando os seus aspectos poéticos, vamos dizer assim. Outra coisa, Jesus em Mateus 10, 28 disse que é para as pessoas temerem a Deus que pode destruir o corpo e a alma no inferno, tá? Naturalmente existe ali uma discussão a respeito da tradução do termo apólime, de que pode ser que o termo não seja exatamente destruir, mas seja condenar ou fazer perecer, mas mesmo assim o próprio conceito de perecimento na Bíblia, ele também implica a aniquilação. Por exemplo, Isaías capítulo 41, versos 11 a 12, o que a palavra de Deus diz lá? A palavra de Deus diz assim: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, os que contendem contigo perecerão. Olha que interessante. A ideia do perecer aqui é ser reduzido a nada. Então imagine, tema a Deus que pode reduzir a nada seu corpo e sua alma no inferno. Então, em função disso, cremos que a aniquilação é o melhor entendimento do destino eterno dos ímpios. Pastor Vailate. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que o nosso debate, ele irá gravitar em torno de duas questões principais, a saber, a natureza do homem e a natureza do inferno. Em termos antropológicos, eu entendo que o homem seja constituído, nesse caso aqui, não seja, melhor dizendo, constituído de partes, 2 ou 3, mas compreendo que a Bíblia ensine claramente que o homem seja uma unidade psicossomática e que, portanto, o corpo e a alma, ou corpo e espírito, eles constituem uma unidade. Unidade esta que é interrompida apenas por ocasião da morte. Aliás, é interessante vermos que Gênesis 35:18, ele confirma essa verdade ao dizer sobre Raquel que saiu a alma dela porque ela morreu. Então esses dois aspectos estão ali importantes. Ora, uma vez que o Novo Testamento, ele vez por outra, ele fala sobre alguma coisa dos seres humanos, ou nos seres humanos, isto é, sua alma ou seu espírito como existente durante o tempo, entre a morte física e a ressurreição, que é o que nós chamamos comumente em teologia de estado intermediário, então nós podemos também fazer o uso desse tipo de linguagem, desde que nos recordemos que este estado de existência desincorporada ou desencarnada, vamos assim dizer, ele é incompleto, provisório e temporário. Bem, quanto à questão do aniquilacionismo, me permita trazer algumas informações argumentando por meio de algumas razões que me levam a não ser aniquilacionista de forma bem geral. Primeira delas, a primeira razão pela qual eu não sou aniquilacionista é a razão bíblica. Existem vários textos bíblicos que, ao descreverem a condição dos ímpios após a sua morte, os retratam não como indivíduos aniquilados, mas como pessoas que estão experimentando vergonha e ou sofrimento eternos. Por exemplo, Daniel 12:2, Mateus 18:8, Mateus 25, versículos 41 e 46, Marcos 9, 43 a 48, Lucas 16, versículos 22, parte B a 24, 2 Tessalonicenses 1, versículos 5 a 10, 2 Pedro 2:9, Judas, versículos 7 e 13, Apocalipse 14, versículos 9 a 11, Apocalipse 20, 10 a 15, entre outros. Além disso, eu tenho uma outra razão importante que eu gostaria aqui de evocá-la, porque entendo que seja importante para o nosso debate. E a segunda razão pela qual eu não sou aniquilacionista é a razão imagética.
Imagético significa aquilo que se expressa ou se exprime por meio de imagens. Pois bem, a Bíblia, quando ela se refere ao inferno, frequentemente ela o retrata com imagens vívidas relacionadas a noções de continuidade e não de aniquilação. Citemos apenas 3 dessas imagens bíblicas como exemplo. Primeira imagem, nós temos ali o fogo que nunca se apaga. Marcos 9, versículos 43, 44, 45, 46, 48. Segunda imagem, a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, Apocalipse 14, 11. E terceira imagem, o seu bicho nunca morre, Marcos 9, 44, 46 e 48. A terceira razão pela qual eu não sou aniquilacionista é a razão identitária antropológica. Em que sentido um ser humano que morre e que é aniquilado, isto é, que deixa de existir, em que sentido este indivíduo é a mesma pessoa que ressurgirá na ressurreição? A perspectiva aniquilacionista, a meu ver, é incapaz de provar a continuidade da personalidade entre a pessoa que morreu e aquela que será ressuscitada. Aliás, se o aniquilacionismo estiver certo, então não haverá ressurreição, mas haverá, isto sim, recriação. Então o termo deveria ser mudado. A quarta razão pela qual eu não sou aniquilacionista, e que tem total relação com a razão anterior, é a razão cristológica. Se o aniquilacionismo ele for verdadeiro, então nós temos um de 2 possíveis problemas cristológicos insolúveis e intransponíveis, a meu ver. Ou o Deus-homem Jesus deixou de existir, e nesse caso houve um colapso na Trindade entre a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição, ou seja, durante esse tempo, a Trindade foi reduzida a uma biunidade. Só existiram o Pai e o Espírito Santo, visto que o Filho foi aniquilado. Ou a natureza humana de Jesus deixou de existir. E nesse segundo caso, então Jesus não ressuscitou, mas ele foi, digamos que, recriado por Deus ao terceiro dia. Isto é, houve uma segunda encarnação de Jesus, algo que a Bíblia não ensina. Então a Bíblia não fala sobre 2 encarnações de Jesus, mas fala sobre uma única ressurreição de Jesus. E como o meu tempo aqui já se esgotou, talvez à medida disso eu possa depois trabalhar outros pontos. Ok. Vamos lá, Ezequiel, eu vou segurar o tempo agora dentro do limite, vamos lá, bora. Show de bola. É muito bom fazer um debate desse nível. Coloca na tela o tempo dele, Rafa, por favor. É muito bom fazer um debate desse nível, ainda que é muito difícil responder a tantas questões em pouco tempo. Mas a gente vai aqui tentar. A ideia de que se deve rejeitar o aniquilacionismo por uma razão bíblica, ela, conforme eu já demonstrei na minha introdução, ela não é suficiente. Uma vez que é da própria Bíblia que se tira os conceitos de aniquilação. Por exemplo, uma das imagens do inferno na Bíblia é Malaquias capítulo 4, onde a palavra de Deus diz muito claramente: eis que vem o dia que arde como fornalha, todos os soberbos e os que cometem perversidade serão como palha. O dia que vem os queimará, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Aqui ninguém está imaginando nada contrário à Bíblia. Inclusive estamos tirando da Bíblia a própria noção. Não se restará, depois do fogo queimar, nem a raiz do pecado, na nossa visão Satanás, nem os seus ramos, sejam os demônios, sejam as pessoas, uma vez que o salário do pecado é a morte. Então qualquer ser que peca e que fica identificado com o pecado pela eternidade precisa ser condenado e morto. A ideia das imagens vívidas do inferno na Bíblia, sim, de fato, eu concordo, essas imagens existem. O fogo nunca acaba, a fumaça sobe pelos séculos dos séculos, o bicho nunca morre. Todavia, por exemplo, essa noção de que o bicho nunca morre, ela é tirada do livro da Consolação, no livro de Isaías. E, se eu não me engano, acho que é no capítulo 60, ou no verso capítulo 65 ou 66, onde se trata essa imagem. Jesus tira essa imagem do livro de Isaías. Mas como eu li em Isaías 41, o perecimento dos ímpios é ser reduzido a nada. Então você tem 2 imagens aqui. Você tem Isaías claramente dizendo que os ímpios serão reduzidos a nada, e você tem a imagem de que o bicho nunca morre. Qual imagem será tomada literalmente e qual será interpretada simbolicamente ou metaforicamente? Porque essa é a discussão, porque é o mesmo Isaías que dá a base para as 2 coisas. Jesus ensinou que o bicho nunca morre, mas também Jesus ensinou que Deus pode destruir a alma no inferno. Por que você vai dar mais peso para uma questão do que para outra? Ou, aliás, vai dar um peso literal para uma questão e não para outra? A razão identitária. Não, eu preciso ser eu, então eu não posso morrer para poder ressuscitar sendo eu. Não. Não existe nada na Bíblia que impede a noção de que eu morra, deixe de existir, e Deus me retorne à vida.
Ou como que isso funciona, obviamente, é um mistério. E a questão cristológica, ela é absolutamente profunda e interessante. Seja como for, mesmo que se possa dizer que Cristo não morreu como Deus, Cristo morreu como homem. Isaías 53 diz, ele derramará a sua alma na morte. É a linguagem inversa do tipo, ele tem uma alma que não vai morrer. Porque aí o problema é, nós teríamos um evangelho onde Jesus não morreu. Ok. Dr. Vailate. Bom, agora eu vou tentar analisar algumas das falas do pastor Ezequiel no primeiro contexto e talvez pegar um ou outro elemento agora desta segunda fala. Primeiramente, ele diz que é impossível haver um pecador, nesse caso aqui, que seja imortal. Não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que os ímpios, os injustos, eles sofrerão pena eterna, né? E os adjetivos e qualificações usados nesse aspecto possuem características eternas. Então, esse primeiro ponto não se processa, não se verifica na realidade bíblica. Depois ele diz que o ímpio precisa ter a vida eterna para sofrer eternamente. É claro que não, ele precisa ter algo nele que seja imortal para que ele tenha esta vida de sofrimento eterno. Lembrando que vida eterna no sentido salvífico não é a mesma coisa do que o sofrimento eterno, são duas coisas distintas. Em terceiro lugar, o pastor Ezequiel citou o Salmo 37:20. Falando sobre o perecimento dos ímpios e tudo. Ora, o texto e o seu contexto do Salmo 37:20, ele não se refere a questões escatológicas, mas a questões terrenas. É o juízo de Deus contra as pessoas neste mundo e não no mundo vindouro. A meu ver, ao mesmo engano, ele comete ao citar Malaquias 4:1 agora, nesse segundo momento. Porque quando ele diz não restará raiz e ramos, aliás, o pastor Ezequiel, com todo respeito, ele traz uma interpretação estranha. A raiz refere-se a Satanás e os ramos possivelmente aos demônios, quer dizer, não tem nada disso. Diz respeito à raiz e os ramos, referindo-se aos indivíduos, metaforicamente aos ímpios, como árvores. Quer dizer, é uma metáfora que a Bíblia emprega. Não tem nada a ver com o contexto escatológico e em nenhum momento o texto de Malaquias 4:1 cita o inferno ou a realidade eterna vindoura. Então não tem nenhum sentido. Indo agora para Mateus 10:28, que eu imaginei que ele ia citar, o texto diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode, essa expressão, aquele que pode, em grego, ton dynamion, fazer perecer no inferno, Gehenna, a alma e o corpo. Bom, primeiramente o argumento linguístico. Aqui a expressão aquele que pode é a tradução do grego to dynamion, que vem do verbo grego dynamai, que significa, de acordo com o BDAG, o léxico de grego, possuir a capacidade, né, poder, ser capaz. Ora, o fato de Deus poder fazer a alma e o corpo perecerem no inferno, e ele pode fazê-lo, ninguém duvida disso, imortalistas não duvidam disso, não significa que ele irá fazê-lo. Portanto, não se deve confundir potência com necessidade, que é o que o Ezequiel está fazendo aqui. Ele confunde a potência, Deus pode, com a necessidade, ele irá fazer. Segundo argumento contextual. No contexto da passagem, Jesus está contrastando o poder limitado dos homens com o poder ilimitado de Deus. Um terceiro argumento, estou indo aqui rápido por questão do tempo, o argumento da intertextualidade. No contexto todo de Mateus 10, nós vamos encontrar a ideia, a referência ao Gehenna, ou seja, ao inferno. E nesses contextos todos, né, das 12 ocorrências do termo Gehenna no Novo Testamento, Jesus vai usar um quarto disso para se referir a um contexto eterno. Ok. Vamos lá, continuando aqui, mais 3 minutos agora pro Ezequiel Gomes, bora. A gente pode se concentrar um pouco mais em Mateus 10:28 depois, acho que os seus argumentos são muito legais. Mas, por exemplo, quando você fala que, não, a Bíblia fala que isso aqui é eterno. Sim, a Bíblia fala que o sábado é eterno, e na mentalidade da maioria dos evangélicos ele passou. Outra coisa, Judas capítulo 7 fala do fogo eterno em Sodoma, como que diz lá: Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, como postas para o exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Você pode pegar hoje um satélite e mapear toda a face da Terra por completo. Você não vai encontrar nenhum lugar queimando ad infinitum durante toda a história e etc. Sodoma e Gomorra foram queimadas, caiu o fogo do céu, como diz o relato bíblico de Gênesis, e deixaram de existir. Nunca mais Sodoma e Gomorra vai existir. Esse é o exemplo do fogo eterno. Mesmo que os ímpios em Sodoma venham a ressuscitar na segunda ressurreição e sofrerem a aniquilação final após isso, Sodoma e Gomorra nunca mais vão existir. Esse é o exemplo bíblico do fogo eterno. Outra coisa, no que tange as argumentações a respeito de Mateus 10:28, eu não confundo potência com necessidade.
O fato é, se o homem não pode ser temido, porque ele não pode matar a alma, Deus também não poderia ser temido se pode matar, mas não vai matar. Porque no final das contas, a grande questão é o seguinte: Deus pode fazer uma coisa que o homem não pode fazer. Nesse texto, inclusive, eu entendo a alma como a vida futura. O que pode matar o seu corpo, mata a sua vida presente, mas ele não pode impedir a sua ressurreição. Você morre na fé em Cristo, você vai ressuscitar e viver para sempre. Lembra o que Jesus falou? É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então a ideia é que a alma é uma coisa futura, que você vai ganhar na perseverança. Na ressurreição dos mortos, você vai viver para sempre. Então o homem dá um tiro em você aqui, porque você está pregando o evangelho, porque você, etc., você morre, você perde a sua vida, mas você recupera ela na ressurreição. Se Deus condena você, você não tem a quem recorrer, não tem uma ressurreição após a segunda morte. Então, nesse aspecto, o texto de Mateus, ele sim dá base para a noção de que Deus vai destruir a alma e o corpo no inferno, que inclusive é a melhor percepção do termo apólime. A primeira vez que apólime e psirrê acontecem junto no Evangelho de Mateus é quando se quer matar Jesus por parte de Herodes. E aí diz lá o texto, né? E procurava tirar a vida do menino, procurava matar a alma do menino, seria uma outra forma de colocar a questão. Desta maneira, apólime e psirrê juntas significa morte de alma. Por que em Mateus 10:28 seria diferente? Por isso, Deus pode matar a alma no inferno, quem for pro inferno vai ser morto em termos de corpo e alma e não vai ser aniquilado, aliás, e não vai sofrer eternamente lá como uma alma imortal. Tá. Vamos lá. Eu vou passar aqui para o Dr. Vailate e a gente vai fechar esse bloco. Comecei com o pastor Ezequiel, Perfeito. Termino aqui com o Dr. Vailate. Mas só uma pergunta antes dos 3 minutos dele. Como é que se fala? É apólime mesmo? A pronúncia correta do grego? Apólime. Apólime. Tá certo. Vamos lá. Dr. Vailate, seus 3 minutos para a gente fechar esse bloco. Perfeito. Bom, o pastor Ezequiel, entre outras coisas, ele citou o Judas 7, né? Só para ler aqui para os queridos ouvintes e telespectadores aqui da Rádio Musical. O texto diz, eu sigo aqui a NVI, de modo semelhante a estes, ou seja, os falsos mestres, né, os ímpios do contexto de Judas, de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo. Essa expressão, estando sob o castigo, vem do grego hiperrusai, que é um verbo que ocorre no particípio presente ativo, derivado de hiperro, sofrer punição. Então, estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Um estudioso, um biblista do Novo Testamento britânico chamado Richard Bauckham, ele vai dizer o seguinte, que Judas 7, destoando evidentemente daquilo que o pastor Ezequiel diz, Judas 7 significa que o local ainda em chamas das cidades, obviamente no contexto veterotestamentário e não no contexto contemporâneo, eu concordo com ele, é uma imagem de advertência das chamas eternas do inferno. Então Judas, ele simplesmente usa, digamos que um exemplo terreno para se referir aí nesse contexto a uma situação que é eterna. Então essa é a ideia que nós ali encontramos. Só que existem outros textos importantes, e obviamente nós não temos tempo de citar todos eles, eu quero citar outro importante, Daniel 12:2, que diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, o hebraico traz aqui a expressão lechaye olam, e outros para a vergonha e desprezo eterno. O hebraico traz laharafot ledir on olam. Ora, aqui o substantivo hebraico olam, de Daniel 12:2, ele funciona como adjetivo e significa longo tempo, duração e eternidade. Geralmente, aniquilacionistas, eles ensinam que a punição dos ímpios é eterna em termos de consequência, e não em termos de duração. Ou seja, o efeito e não a experiência do julgamento dos ímpios é que é interminável e irreversível. Só que aí, como poderiam os ímpios experimentar a vergonha e desprezo se eles tivessem sido aniquilados? Ademais, porque o autor do livro de Daniel, ele, por exemplo, contrasta a vergonha e o desprezo eternos dos justos com a vida eterna, dos injustos, no caso, né, com a vida eterna dos justos. A não ser que a vergonha e o desprezo, eles fossem e sejam uma experiência contínua como a vida. Então, esse é um ponto também igualmente importante. Além disso, nós temos outras questões
que, na medida do possível, mencionarei, porque aqui, por causa do tempo, eu não terei condições, mas os linguistas distinguem, só para citar brevemente, entre expressões télicas, nos estudos, por exemplo, bíblicos também, ou gramaticais em geral, isto é, expressões que têm culminâncias naturais e expressões atélicas que não precisam esperar por um objetivo para a sua realização. No tempo hábil, tentarei explicar mais sobre isso. Bom, vamos lá. A gente vai fazer um intervalo aqui na metade do nosso horário e na volta a gente continua com esse tema, mas aí sem exatamente um relógio, a gente vai trabalhando aqui o tempo entre nós. Fica com a gente, compartilha aí se você está acompanhando pela internet, ou peça para as pessoas ligarem aí o rádio na Rádio Musical FM. Um abraço para quem está acompanhando a gente do trânsito de São Paulo, dos ônibus, caminhões, nas lotações, o motociclista que está com fone de ouvido dentro do capacete. Um abraço a todos vocês. A gente vai para o intervalo rapidinho, é coisa rápida mesmo, e a gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Nesta sexta, a Rádio Musical receberá no Conversa Entre Amigos o ex-paquito Alexandre Cagnoni. Olá, meus queridos, eu sou o Alexandre Cagnoni, ex-paquito da Xuxa e hoje, há mais de 20 anos, missionário no Níger, o último IDH do planeta. Eu queria convidar todos vocês para o próximo dia 21 agora, sexta-feira, às 11 da manhã, uma super entrevista juntamente com o pastor César Cavalcante, no programa Conversa Entre Amigos. Então, aguardo todos vocês. Um grande abraço e Deus abençoe. Musical FM, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Quero fazer um convite a você que acompanha o programa de debates há alguns anos, alguns meses, algumas semanas, alguns dias ou alguns minutos. A Faculdade Teológica Bethesda tem, durante muitos anos, divulgado seus projetos aqui, através da Rádio Musical. E aqui eu quero mostrar para vocês um material do curso fundamental, do curso fundamental, do nível intermediário, do nível avançado. Obrigado. Do nível avançado. Então são 3 materiais didáticos que você recebe na sua casa, todas as matérias impressas num único volume, e eu estou mostrando o material aqui para você conhecer, mas tem aí, não tem, Rafa? Coloca aí uma foto de verdade profissional, um vídeo, alguma coisa aí, só para você ver o material que vai chegar na sua casa. Então você tem aqui ao todo 56 disciplinas, cada uma delas com pacote de videoaulas correspondente. Você tem tutoria que vai começar o mês que vem, ao vivo com o seu professor. Você tem videoaulas, além das videoaulas, você tem plantão tira dúvidas, você conversa com o seu professor de verdade, você liga, fala, conversa. Estou na página 780, não estou entendendo aqui e tal. Qual o curso? Tal. Qual a edição? Ano? Tal. Então vamos lá. E aí ele vem com você dentro da página, resolve a questão. A FTB tem um suporte pós-matrícula muito interessante. Além do melhor material didático já visto no curso de teologia no Brasil. Então, se você quer participar, a promoção que nós temos aqui na rádio liberada para você é a seguinte. Você vai estudar até 8 semestres para sua formação. Aqui são 3 níveis de teologia. O primeiro deles você usa 3 semestres. Ao todo você tem 8 semestres, tá? Isso tem 4 anos de duração até a sua formação completa. A formação plena em teologia são 56 disciplinas que você elimina
em 4 anos, até 4 anos. Tem gente que termina mais rápido, porque o curso é todo liberado, já que é um curso livre, você faz dentro do seu tempo, mas até 8 semestres. Dos 8 semestres, vamos arredondar, dos 4 anos de formação, você paga somente o primeiro. Pastor, e o segundo ano, quanto eu pago? Nada. E o terceiro, quanto eu pago? Nada. E o 4º ano, quanto eu pago? Nada. Tá, e o TCC, quanto eu pago? Nada. Tá, e os estágios, quanto eu pago? Nada. E o plantão tira dúvidas? Nada. E a secretaria trabalhando por mim? Nada. E a correção de prova? Nada. Então, tudo isso, você paga só 12 mensalidades. Eu acho que a FTB ainda é a única que faz isso. Então, se você quer estudar até 4 anos para sua formação plena, pagando só 12 mensalidades, só 12 mensalidades, nada mais, tá? Ah, mas se eu terminar mais rápido, se eu terminar em 2 anos, tá? Você paga um e não paga o segundo. Você paga só 12 mensalidades, tá? Só conheça a FTB, que você pode pagar, não enquanto você estuda, mas você paga uma promoção. Então, nesse caso, a promoção que você pode pegar agora é a seguinte: você paga 12 mensalidades, não paga mais nada e faz a sua formação completa. Não tem letrinha miúda no que eu tô falando. Vai chegar uma caixa na sua casa com todo esse material aqui. Chega uma caixa essa semana na sua casa, ou como hoje é quinta, pode ser que chegue segunda-feira, terça, sei lá. Mas chega via Sedex na sua casa, todo o material entregue no teu nome, e você paga 12 mensalidades fixas de R$ 199. Só. Mais nada. Tá certo? Pastor, no segundo, terceiro ano, no quarto, não paga mais nada. Você paga 12 mensalidades apenas. Essas 12 mensalidades são no cartão. Então, se o seu cartão, tem que ver a questão do limite, liga lá no banco, pede para aumentar se for o caso, vê se tem um limite aí de 12 vezes 199, tá certo? Se não for, já vê com qual cartão você vai usar e já chama direto no WhatsApp. O WhatsApp é 990076844. 990076844. Coloca teu nome, tracinho, teologia completa, nome mais teologia completa, e aguarda nosso chamado. 990076844. Tá fora de São Paulo? 0 operadora 11. Tá fora do Brasil? 0055 e aí sim 11. 990076844. Para quem está acompanhando pelas redes sociais, o número está aparecendo aqui embaixo. 990076844. Tá? Coloca teu nome, tracinho, teologia completa, e a FTB vai ligar para você, vai chamar você pelo WhatsApp, na verdade pelo WhatsApp, e vai mandar o link para você se cadastrar. Então, vira aí, aproveite essa oportunidade. Uma dessas você não vai ver tão cedo. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o nosso programa de debates, hoje recebendo aqui 2 grandes debatedores, né? Um da Igreja Adventista do Sétimo Dia, outro que vai estar defendendo aqui a ideia do sofrimento eterno, né? Da eternidade do sofrimento dos ímpios, enquanto que o adventista, o Ezequiel Gomes, vai defender o aniquilacionismo, né? E agora nesse bloco a gente vai ter um formato mais aberto, não vou cronometrar o tempo. Volto aqui com o Ezequiel. Bora lá, Ezequiel. Bom, eu quero comentar brevemente Judas 7 e Daniel 12, e aí abrir o espaço para o Vailate. Ainda que existam linguistas ou teólogos que tentem pegar a imagem de Sodoma queimando literalmente, para dizer, então existe um fogo espiritual no inferno que vai queimar e etc. O fato é que o texto diz que o que aconteceu em Sodoma e Gomorra é o exemplo do fogo eterno. O que é o exemplo literal do fogo em Sodoma e Gomorra? É o fogo que vai e consome. Esse é o exemplo do que aconteceu em Sodoma. Para o fogo ser eterno em termos assim de nunca findar para todo sempre, de fato, Sodoma tinha que estar queimando até hoje. Para a imagem ser idêntica. Porque vamos dizer da seguinte forma. Ok, existe um fogo espiritual que corresponde ao fogo literal.
Então, assim como o fogo literal consome o seu objeto e ele nunca mais vem a existir, vamos dizer que o fogo espiritual consome o seu objeto até ele nunca mais existir e acabou. Ponto. Então não é um problema. Inclusive, isso evoca a questão lá de Malaquias 4, que eu discordo da tua leitura, Vailate, naturalmente, respeitosamente. O texto faz sim referência ao inferno. Eis que vem o dia que arde como fogo. Que dia é esse? É o inferno. E os ímpios que cometem perversidade, raiz e ramo, serão destruídos. Na nossa visão, o mal vem de Satanás, por isso a gente coloca como raiz. E aí os ramos, todos os demônios e todos os seres humanos não arrependidos. Em Daniel 12, no verso 2, fala lá que alguns ressuscitarão para vergonha e horror eterno. Primeiro, que se a condenação no estado intermediário já fosse análoga ao inferno, essa vergonha e horror eterno já começariam no estado intermediário, eles nem precisariam ressuscitar. Um outro ponto é que eles ressuscitam na segunda ressurreição, explicada lá em Apocalipse capítulo 20. Só que lá no verso 10, as pessoas que passam pela segunda ressurreição, elas são descritas como sendo consumidas. Marcharam pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos, desceu o fogo do céu e os consumiu. As únicas entidades que são descritas como sendo atormentadas pelos séculos dos séculos em Apocalipse 20, no verso 10, é o diabo, a besta e o falso profeta. Os ímpios ressurretos na segunda ressurreição, no verso 9, são descritos como sendo consumidos, ou seja, aquele que ressuscita em Daniel 2, verso 12, para o horror eterno, para a vergonha eterna, é descrito em Apocalipse como sendo consumido, não como sendo torturado eternamente, mas por favor, quero ouvir as suas considerações. Ok. Professor Vailate. Ok. Bom, eu tinha no último bloco falado sobre as questões télicas e atélicas, que tem a ver com Daniel 12, e só para eu complementar isso e fechar esse ponto, gostaria de dar continuidade a isso, né? Então, os linguistas, eles distinguem entre expressões télicas, isto é, que têm culminâncias naturais, que apontam para um objetivo, para uma finalidade, e expressões atélicas, esse A privativo quer dizer não, ou seja, que não precisam esperar por um objetivo para a sua realização. Ora, nós temos uma situação interessante. Um estudioso de linguística chamado Bernard Comrie, ele diz que nas expressões referentes às situações télicas, isto é, que apontam para um propósito, é importante que haja tanto um processo que conduza ao ponto terminal, quanto o ponto terminal. E via de regra, mortalistas ou aniquilacionistas, eles apenas olham para o ponto terminal e se esquecem do processo ou da duração. Pois bem, tendo essas informações em mente, em Daniel 12, versículo 2, a expressão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eternos é télica, ou seja, ela aponta para um determinado fim, e portanto ela aponta tanto para o processo, isto é, para a duração da vida de um lado, e também aponta para a duração da vergonha e desprezo do outro, quanto aponta também para a sua consequência, isto é, para a sua irreversibilidade, tanto da vida de um lado, quanto da vergonha e do desprezo do outro. Ora, se a vida é eterna, é uma vida sem fim, é uma vida interminável, logo o desprezo e a vergonha também devem ser de forma proporcional e correspondente eternos, infindáveis, intermináveis. Senão você vai tratar a ideia de Leolam de um jeito e com um critério na primeira parte de Daniel 12, 2 e com outro critério absolutamente arbitrário e injustificável na segunda parte. Sendo as mesmas palavras. Né? As mesmas palavras, o mesmo contexto e as mesmas situações. Então isso não se processa, só se você desconfigurar o sentido do texto para fazer com que ele diga aquilo que você, por exemplo, entende que ele deva dizer. O pastor Ezequiel, ele mencionou que em Apocalipse 20 são apenas ali o diabo, a besta, por exemplo, e o falso profeta que estão sofrendo eternamente. Não é isso que o texto diz. Apocalipse, no capítulo 20, e ali nos seus versículos 10 a 15, vai trabalhar exatamente o contrário do que ele está mencionando. Nós teremos outro tipo de perspectiva bem diferente desta que ele diz. Eu não sei se eu terei tempo agora, né, para ler, ou de repente eu passo para ele, depois eu passo, aí você se estende um pouco mais, tá? Então, vamos lá, deixa eu só pegar aqui Apocalipse 20, versículos 10 a 15. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Olha só o que acontece nesse lago de fogo e enxofre. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre.
Correto? Versículo 11. E viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo 12. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Agora vem os versículos 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Não se esqueça que esse lago de fogo é o lugar onde estão já o diabo, a besta e o falso profeta sendo atormentados de dia e de noite para todo o sempre. E o versículo 15. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, é o mesmíssimo lugar. Então, dizer que só a besta, o falso profeta e assim por diante, o diabo, não. Aliás, tem outro detalhe interessante. O lançamento do diabo no lago de fogo envolve punição eterna, conforme Apocalipse 20:10. Ora, quando no mesmo contexto os seres humanos são lançados no mesmo lago de fogo, isso significa aniquilação para eles? Porque o diabo, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo que arde para sempre, dia e noite não para, e os ímpios, na continuidade do mesmo texto, eles são aniquilados. Então, o lago de fogo significa tormento eterno para os ímpios também. Vamos lá. Bom, o fato, Vailate, é que você não leu o verso 9. Marcharam pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. É assim que é descrito o destino dessas pessoas. Depois, o fato de que a morte e o inferno são jogados no lago de fogo simplesmente completa o quadro da aniquilação, na nossa visão, naturalmente respeitando a tua leitura, tá? O que eu quis dizer no início é que se nós formos aplicar literalmente esta imagem do sofrimento eterno em Apocalipse 20, as únicas entidades que aqui são descritas nessa forma é o diabo, a besta e o falso profeta. O único desses que tem existência pessoal é o diabo. Mas mesmo assim ainda resta discussão, porque o salário do pecado é a morte, conforme a Bíblia. Satanás é um pecador, homicida e mentiroso desde o princípio, não faz sentido ele estar imune à morte e ser um pecador. E aí nós poderíamos entrar um pouco na discussão do texto de Ezequiel, capítulo 28, que naturalmente eu entendo que você acha que não se refere a Satanás, eu conheço o teu pensamento a respeito, mas a exegese tradicional cristã é que Ezequiel 28 tem sim uma aplicação ao diabo, que era querubim perfeito, se tornou pecaminoso e etc. E no verso 18 diz assim: pelas multidões das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos dos que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Então nós entendemos que aqui em Ezequiel 28, esse ser que era um querubim ungido, perfeito, sem pecado e que se tornou iníquo, a Bíblia promete que dele surgirá, do meio dele, um fogo que o consome, que o reduz a cinzas, e ele jamais subsistirá. Então aqui nós entendemos que o diabo será condenado à morte. Então, por exemplo, quando existe a imagem lá de que a morte e o inferno foram jogados no lago que arde com fogo e enxofre, nós entendemos exatamente esse momento final da aniquilação, que inclusive envolve o diabo, segundo a nossa leitura de Malaquias 4. O dia que vem os abrasará e não restará nem raiz nem ramos. Porque não faz muito sentido o diabo ser o pecador por excelência, o criador do pecado. O salário do pecado será a morte e o diabo será eterno. Ezequiel, mas aí quando a gente vai falar de tipo e antítipo, você está colocando um tipo em Ezequiel e um antítipo lá no texto de Apocalipse. Certo. A compreensão tradicional, ela vai do antítipo para o tipo. Ou seja, você tem muito mais evidências no antítipo, ou seja, na conclusão, do que na proposta inicial. Certo. Então, em qual dos dois você fica? Porque lá fala que vai ser eterno em Apocalipse. E lá em Ezequiel fala que não. Então você prefere ficar com o tipo do que com o antítipo, é isso? Não, é porque eu acho que assim, as duas imagens iluminam uma a outra. Seja como for, eu entendo o texto apocalíptico como sendo mais poético e simbólico do que literal. E essa é um pouco a minha discordância. Vamos lá, doutor Vailate. Bom, vamos lá. Falando sobre Ezequiel 28 e usar isso para fundamentar, pastor Ezequiel, e sempre, obviamente, com toda a deferência e respeito, evidentemente, estamos aqui entre amigos, a gente sabe que não inimigos, né? Sem dúvida, é uma discordância normal, absolutamente respeitosa e amistosa. Então,
Para você defender que o diabo será aniquilado, quando Apocalipse 20, versículos 10 a 15, diz exatamente o oposto. Ele sofre atormentado de dia e de noite para todo sempre. Essa expressão para todo sempre, ela aparece várias vezes, cerca de 13 vezes no Apocalipse, e sempre é usada para situações duradouras ou eternas, referindo-se a Deus, ao louvor ao Cordeiro, sempre eternas, e não a situações que vão durar um tempo e depois vão deixar de existir. Quer dizer, não tem o menor cabimento. Agora, aí tem algo um pouco mais problemático na sua fala, que é a seguinte, que depender da presença do diabo, de Satanás em Ezequiel 28, algo que não pode ser comprovado escrituristicamente. Aliás, eu vou mais longe. A palavra Satan, Hassatan, com ou sem artigo, ou equivalente em grego, diabolos ou rodiablos na Septuaginta, não aparece uma única vez em todos os capítulos de Ezequiel. E, aliás, o contrário ocorre. O que é o contrário? Esse indivíduo de Tiro, em Ezequiel 28, que você cita, ele é chamado por dois termos em hebraico. Ele é chamado pela expressão Melech Tzor, rei de Tiro, e Nagid Tzor, príncipe de Tiro. É o mesmo indivíduo. E claramente quem é punido, nós temos em Ezequiel 28, versículos 11 a 19, tanto quanto num texto razoavelmente paralelo em termos literários, que é Isaías 14, versículos 12 a 15, nós temos aquilo que os estudiosos chamam literariamente de um machal. Machal é uma comparação e é um cântico fúnebre, zombeteiro, onde tanto o rei da Babilônia, em Isaías 14, 12 a 15, quanto o rei e o príncipe de Tiro, em Ezequiel 28, eles são zombados sarcasticamente pelas suas aspirações à autodivinização, ou seja, eles se acham Deus ou deuses, né? Então, em nenhum momento você encontra a associação que seja remota do rei de Tiro ou do príncipe de Tiro em Ezequiel 28 com a figura do diabo. Essa é uma construção que surge a partir de Orígenes, no contexto entre o segundo e terceiro séculos, onde Orígenes, que aliás é um dos pais da alegorese, da alegoria em termos hermenêuticos, ele vai fazer essa leitura. Então, é um tipo de leitura, respeitosamente, de novo, descabida, que não tem o menor cabimento. E outra, eu teria que sacrificar o texto de Apocalipse, dizendo que o diabo, a besta e o falso profeta sofrem dia e noite para todo sempre. Então, os termos são inequívocos e contundentes. Ezequiel. Veja bem, Isaías capítulo 34, a gente crê que é uma das fontes de Apocalipse, tudo bem? Especialmente para falar da Babilônia, que vai falar aqui da queda de Edom. O verso 10 diz lá: nem de noite, nem de dia se apagará, subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada para todo sempre, ninguém passará por ela, que aqui está falando da cidade de Edom. Assim como acontece com o caso de Sodoma e Gomorra, você não vai encontrar Edom queimando em chamas nesse momento, etc e tal. Uma vez que Edom deixou de existir, o fogo eterno se consome e acabou. E assim, vai lá, eu conheço bem o seu pensamento a respeito de Ezequiel 28 e eu respeito a tua leitura, tá? Entretanto, é importante dizer que a exegese tradicional cristã, não unicamente alegórica, sim, enxerga no mínimo ali um tipo, uma ilustração. Por exemplo, ele é o príncipe de Tiro, ele é o rei. Sim, Satanás é chamado de o príncipe deste mundo. Satanás é inclusive chamado de Deus deste século e etc. Então essas imagens, elas se sobrepõem. E claro, aí existem os argumentos a favor da noção de que ali existe uma referência ao diabo. E o ponto de que o diabo será aniquilado não depende dessa identificação em Ezequiel 28. Depende simplesmente do salário do pecado ser a morte. Porque se o salário do pecado é a morte, o diabo é um pecador, ele não pode ter nenhum outro destino que não a morte. Se o diabo é imortal, aí o salário do pecado não é a morte, aí morte não é morte. Que inclusive é um pouco do problema dessa discussão. O imortalista, ele nega um pouco a realidade da morte em algum aspecto, no que tange a primeira morte. Então a pessoa morre, mas não morre. Então morre o corpo, mas não morre a alma e coisas do tipo. Então infere-se esse tipo de coisa à segunda morte. Mas no final das contas, a gente não nega o castigo eterno. O que a gente nega é a natureza do castigo. Então, por exemplo, na nossa visão, quando o ímpio for aniquilado, e o ímpio inclui o diabo, ele sofrerá o castigo e esse castigo será eterno. Nunca haverá restauração. Nunca haverá ressurreição. Nunca haverá recriação. Não, mas a pessoa deixa de existir, não tá mais sendo castigada. Mas não é perfeito, não é eterno. Não, mas aí o ponto é, se ela
deixou de existir e esse é o castigo e isso dura para sempre, esse castigo é eterno. Mas não pra ela não existe mais. Não, tudo bem, mas ela está castigada eternamente. Ela está sem existir por toda a eternidade. Porque a vida eterna... veja bem, para você ser castigado eternamente nesses termos, você sofrer aqui eternamente, você tem que ter a vida eterna. Você não tem como, você tem que, inclusive o Valete coloca, vocês podem voltar no vídeo. Esse argumento é interessante. É isso, você precisa existir para sempre. Tipo assim, para eu sofrer eternamente, então eu existo. Então se eu existo, eu vivo. Se eu vivo eternamente, então não é vida eterna? Sim? Perfeito. É que aqui nós temos uma ambiguidade que os mortalistas exploram de forma muito inteligente, que é a ambiguidade do termo vida. Porque quando você fala vida eterna, pode ser entendido nesses dois sentidos. Vida eterna que só se dá em Cristo e vida eterna no segundo sentido e segunda acepção de existência eterna. Então os ímpios existirão eternamente, mas não terão vida eterna no sentido de desfrutarem a comunhão com Deus, Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Perfeito. Então aí há ambiguidade no termo, né? Agora, de novo, quando nós olhamos, aqui é que eu vejo um certo problema, obviamente, de novo, de forma respeitosa, quanto ao argumento do Ezequiel. O que acontece? A Bíblia chama de segunda morte não uma aniquilação, mas uma condição de sofrimento eterno. Então, olha só, Apocalipse 20:14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, ou seja, estar no lago de fogo é a segunda morte, correto? Correto. Okay. Agora vamos ver o que diz o versículo 10, de novo, Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, ao mesmo lugar onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ou seja, então esta segunda morte não é uma aniquilação, ela envolve um sofrimento eterno. A linguagem que a Bíblia usa é morte, mas não é morte como extinção ali da vida, foi aniquilado, deixa de existir. É morte, me permita usar uma metáfora que nem é minha, é de Norman Geisler, para dar os créditos, né? Eu sei que ela é imperfeita, é humana, mas eu acho interessante. É semelhante a um carro que está, enfim, ele é depositado num ferro velho, então ele é deixado lá para ser destruído, digamos, né? E ele fica ali abandonado no pátio, quer dizer, ele é destruído em tese, ele não deixa de existir, ele se enferruja, ele sofre os efeitos deletérios do tempo, mas ele continua a existir ali naquele pátio, embora diga-se que ele foi deixado ali para ser destruído, ele não deixa de ser carro. Ele sofre os efeitos do tempo, mas ele continua ali. Então essa é uma metáfora, ainda que imperfeita, mas que mais ou menos aponta para essa perspectiva bíblica. Valete, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você entende a expressão "e os consumiu" em Apocalipse 20, verso 9? Que ali existe a segunda ressurreição, e aí existe uma descrição de uma cena bem complexa, né? Que eles sitiam a cidade santa, aí cai fogo do céu e consome quem ressuscitou na segunda ressurreição. O que é consumir aí nesse caso? Ótima pergunta. O que acontece? O versículo 9 ele deve ser lido à luz do versículo 8. Está falando da batalha entre Cristo e as nações, sobretudo envolvendo Gog e Magog. Pessoas vivas. Exatamente, pessoas que recebem o juízo de Deus na terra e morrem. Tão simples quanto isso. Eu vou até ler para deixar bem claro para os telespectadores ou ouvintes. E sairá, Apocalipse 20, versículos 8 e 9. E sairá a enganar as nações, referindo-se ao diabo, né? Que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para as ajuntar em batalha. Aí é que vem o versículo 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade armada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Ou seja, as pessoas foram consumidas, mortas, receberam um juízo divino na terra. Esse é um contexto terreno. A partir do versículo 10 em diante, perfeito, é que nós temos uma perspectiva eterna. Então, não dá para confundir o versículo 9 com o contexto dos versículos 10 a 15. Eu tenho que fazer um intervalo para passar direto para a rádio, e aí eu comecei esse bloco com o Ezequiel, terminei com o Dr. Vailate, e daqui um minuto e pouquinho, a gente fica só pelo YouTube e pelo Facebook. Então já entra aí, Musical FM 105.7 ou César Cavalcante, acha um desses dois canais, entre. Você que está no canal, seu like ajuda a gente aqui a se posicionar na plataforma, deixa seu comentário, se inscreva também e ajuda a gente nesse posicionamento. César Cavalcante, Musical FM 105.7, escolha o seu canal e vem com a gente, se envolva com a gente volta já. Vai. Daqui a pouco,
tem mais debates na Musical FM. Agora eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo a Musical. Se você sofre com dores crônicas há mais de 3 meses, ou você que se sente muito esgotado, muito esgotada, você precisa do magnésio quelato. Ligue agora, 0800 591 1137. Vou mandar 2 meses de cálcio, mais um massageador e facilita o pagamento para você fazer no carnê, para começar a pagar depois do dia 20 de agosto. Mas tem que ligar agora, 0800 591 1137. Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em diversas áreas. Acesse gov.br/MEC e conheça as ações. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. ZYD 930, Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical! Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Nesta sexta, a Rádio Musical receberá no Conversa Entre Amigos o ex-paquito Alexandre Canhone. Olá, meus queridos, eu sou o Alexandre Canhone, ex-paquito da Xuxa e hoje, há mais de 20 anos, missionário no Níger, o último IDH do planeta. Eu queria convidar todos vocês para o próximo dia 21 agora, sexta-feira, às 11 da manhã, uma super entrevista juntamente com o pastor César Cavalcante, no programa Conversa Entre Amigos. Então, aguardo todos vocês. Um grande abraço e Deus abençoe. Musical FM, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o nosso último bloco desse debate aqui. É extremamente respeitoso, muito interessante. Os debates giram em torno de uma parte da teologia sistemática, que é a escatologia, e dentro da escatologia, a natureza do juízo eterno. Como funciona esse juízo, nessa sintonia fina, como funciona essa questão. A minha visão é pós-tribulacionista, do também. Ezequiel também, do Vailate também. Todo mundo aqui entende que é a volta de Jesus é depois. Eu não sabia que o Ezequiel era pós-tribulacionista. Porém, tem uma diferença aqui entre nós, que é a questão do milênio. E eu acho, a meu ver, a visão do Ezequiel, do texto de Apocalipse 20, versículo 9... ela vai ser diferente disso por conta do seu posicionamento quanto ao milênio. Não sei se é impressão minha sobre isso. Então, voltamos aqui agora, vamos trabalhar esse texto aí de Mateus. Parei com o Vailate, né? Isso. E aí volta aqui, Ezequiel. Bora lá. Perfeito. Inclusive, a gente fez um debate aqui, eu e o Jamierson, sobre o milênio, né? A gente tem uma visão do milênio celestial, que inclusive, sim, é uma das chaves da resposta ao que o Vailate estava argumentando. Então a ideia do Vailate, e aí quero representá-la corretamente, é que quando o fogo devora as pessoas ou consome as pessoas, é um contexto terreno, como se fosse assim uma coisa no milênio e tal, e que depois essa pessoa consumida aqui, ela vai na forma de uma alma ou de alguma coisa assim... Por juízo. Perfeito, juízo exatamente. No inferno. Mas o que acontece? Quando você lê o capítulo todo, especialmente a partir do verso 5, você tem a noção ali de que no verso 4 existe a primeira ressurreição. E aí diz assim o verso 5 em diante: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então a ideia é que quando Jesus volta, existe uma primeira ressurreição, um período de 1000 anos e uma segunda ressurreição. No verso 7 diz assim: quando se completarem os 1000 anos,
Satanás será solto. Então o que a gente deduz? A soltura de Satanás, ela acontece no mesmo momento da segunda ressurreição, no fim do milênio. E sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra. Quem são essas nações da nossa visão? Os ressurretos na segunda ressurreição. E aí eles estão no quatro canto da terra, que é Gog e Magog, e aí eles serão reunidos para essa peleja, e aí eles sitiam a cidade santa e cai fogo do céu e os consome. Então, esta é a segunda ressurreição. Ou seja, no final da segunda ressurreição, os ímpios são consumidos. E aí existe essa imagem poética de que o diabo... E quem são as pessoas que vão ser julgadas no juízo final? São todos. Mas eles já não foram consumidos? Sim, mas aí pra gente esse é o juízo executivo, é o final do juízo final. Lembra que na visão adventista... A sorte que o debate não é comigo, bora lá. Não, tudo bem, mas aqui é só pra você entender. A visão adventista, o juízo final vai de 1844, onde se inicia o juízo investigativo, até o final do milênio. Então pra nós esse é o período do juízo final. Esse período que a gente está tratando aqui em Apocalipse 20, na nossa visão, é o que a gente chama de juízo executivo. É o final do juízo final. Então, na nossa visão, o verso 9 diz que os ímpios são consumidos, é a aniquilação deles. E o verso 10 em diante, na nossa visão, é uma leitura simbólica e poética, mas que implica a aniquilação de Satanás e de todos os ímpios. Então você crê que o ímpio ressuscita duas vezes? Não, uma vez só. Ele só ressuscita na segunda Mas no capítulo 20, versículo 10, fala que a morte e o inferno deu os mortos que nele havia. Se são as mesmas pessoas, tem duas ressurreições. Não tem duas ressurreições, tem duas mortes. Mas isso é a segunda morte. Ele foi julgado depois de ter sido aniquilado. Não. A aniquilação, doutor, vai lá, é o final do juízo. Tudo bem, vamos lá. Perfeito. Eu acho que talvez o que... Claro, respeitando, obviamente, a perspectiva do Ezequiel, inclusive envolvendo o juízo investigativo, esse juízo específico do texto que ele mencionou, obviamente eu discordo, porque não vejo esses tipos de juízos na Bíblia, assim por diante, mas talvez o que cause confusão seja a referência ao fogo no versículo 9 e que é reiterada depois no versículo 10. Só que os contextos são distintos. No versículo 9, mais uma vez, o contexto é sobejamente, claramente terreno. Vamos de novo ler. E subiram, versículo 9, Apocalipse 20, versículo 9. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. É todo o contexto terreno. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. É um juízo terreno contra Gog e Magog, as nações que vão lutar contra Cristo, contra o Cordeiro e tal. O versículo 10... ele aponta para a continuidade e a complementariedade do que é dito no versículo 9. Versículo 10. E o diabo que os enganava, essas pessoas que acabaram inclusive morrendo e sendo consumidas, eu concordo, morreram, foi lançado um lago de fogo e enxofre, onde está, ou digamos ainda está, a besta e o falso profeta, porque estão lá desde 1000 anos antes, se você seguir a lógica, desde o capítulo 19 e 20. Se estão lá há 1000 anos, não estão lá aniquilados. Eles estão lá, mas estão lá sofrendo. Por quê? Porque de dia e de noite eles são atormentados para todo sempre. Perfeito. Então, isso aponta não para um contexto de aniquilação e assim por diante. Eu também não sei se é a visão do pastor Ezequiel, porque há aniquilacionistas que veem a besta e o falso profeta como representação de instituições humanas. É isso mesmo? Exato. Então, aí é outro problema sério. Se eles são personificados... exatamente. Como então, como é que esses são eternos? Exatamente. Então, como é que fica? Como personificações, a besta é a personificação do quê? De um governo, da ONU. Quer dizer, eu nunca vi personificações ou instituições sendo atormentadas para todo sempre. Eu vejo pessoas ou seres que têm volição, elementos psicológicos e tal. Agora, não faz sentido. Perfeito. Ezequiel. Eu acho que eu posso finalizar a minha participação nessa discussão específica dizendo algumas coisas. Por exemplo, um dos argumentos principais que vocês usam contra a nossa visão é que, por exemplo, vida eterna tem que ser morte eterna, no mesmo contexto existe a mesma palavra, então você não pode dizer que a vida é eterna e que o sofrimento não é eterno. Tudo bem. Para responder isso, a gente diz que sim, a condenação é eterna, mas não é a tortura eterna. Mas tudo bem. Mas o fato é que aqui você faz uma diferença entre um fogo que consome... Porque os contextos são distintos. Tudo bem, mas vamos lá. Tá no mesmo contexto aqui. O fogo que consome no verso 9, e agora tem um fogo que não consome do verso 10 em diante. Se eu fosse usar essa mesma lógica sua, eu vou dizer que esse fogo do verso 10 em diante também consome. Porque ele tem que ser igual, ele tem que ser parecido, porque ele tá no mesmo contexto. Outra coisa, sim, a ideia de que o diabo, a besta e o falso profeta passam por 1000 anos lá no fogo
e etc e tal, sim, implica que o diabo, a besta e o falso profeta têm uma natureza diferente desta que nós aqui estamos descrevendo em relação aos ímpios. E estão sofrendo, então. Estão sofrendo, perfeito. Entretanto... Que são seres pessoais? Então, o diabo é sim, a besta e o falso profeta não, na nossa visão não. Mas é um pouco difícil explicar e entender o texto. Mas nós entendemos que no final do milênio, eles também são aniquilados. Então eles sofrem mais do que os demais, eles são mais culpados do que os demais, porque aí tem a noção das penas proporcionais, né? Desculpe cortá-lo, só para entender. Claro. A besta é o anticristo? É que na nossa visão o anticristo é Roma, não é uma pessoa. Mas assim, não, peraí, na sua visão adventista tem a ver com o Papa, inclusive. Mas e o Papa é uma pessoa. É um homem. Mais cedo ou mais tarde... O Papa é uma pessoa. A besta é uma pessoa, o anticristo é uma pessoa, não é uma instituição. Mas 17. Mais cedo ou mais tarde, um homem representa essa instituição, mas para nós o anticristo é a instituição. Mas isso não tem... Segundo a Tessalonicenses 2, né? O homem da iniquidade, Sim, o filho da perdição é uma pessoa. Então, mas não é, vamos lá, calma aí, vamos lá. O julgamento é pessoal ou institucional? Ambos, mas na nossa visão... Ambos não. Sim. O julgamento final De todas é as pessoas. pessoal ou institucional? De todas as pessoas, claro. Tá, então é pessoal. Também. Se ele é pessoal, como que a instituição vai pagar? Seja como for, é a Babilônia que vai cair, inclusive a fumaça da Babilônia sobe pelos séculos dos séculos, é Apocalipse 18. É uma instituição, é uma cidade. Então pelos séculos dos séculos? Isso, uma cidade. Não, mas a nossa visão é de acordo com Edom em Apocalipse 30, aliás, em Isaías 34. Isaías 34, tá. Entende? Porque perfeito. que é a mesma coisa de Sodoma e Gomorra. Tá. Existe uma imagem simbólica e poética para colocar as questões. E o fato é assim, na nossa visão, o homem da iniquidade é o papado, instituição, ainda que obviamente sempre representado pelo Papa. Pessoa, indivíduo. Tudo bem, eu conheço o adventismo, meu irmão. É o Papa para vocês. É o Papa. Vamos lá. Então, aí é um problema gravíssimo de exegese, gravíssimo assim, né? Porque, veja bem, duas pessoas, não estou falando de instituições, estou falando de pessoas, são chamadas de Rorruios Tesapoleias, ou seja, o filho da perdição no Novo Testamento. O anticristo e Judas. Judas é um homem, não é uma instituição. Logo, o anticristo, que tem o mesmo nome, que é chamado de homem de iniquidade, só pode ser uma pessoa, ou seja, desmorona todo argumento. Você não ele tem pode representar uma coletividade, mas ele é um ser, né? Sim. 1 João 4 vai falar, muitos anticristos vieram, tem um elemento tipológico, tudo bem. É 1 João 4, mas 2 Tessalonicenses 2 e o texto de João, ambos vão citar, respectivamente, o anticristo e Judas como pessoas, seres dotados de pessoalidade, portanto, não podem ser instituições. Então aqui nós temos algo sério em termos de exegese, claro que respeitando a leitura do Ezequiel, mas não tem o menor cabimento dizer que instituições, a besta, o falso profeta, são instituições malignas que vão sofrer, não tem cabimento zero, não tem nenhum fundo exegético. Não, assim, vai lá, deixa eu só colocar que assim, eu não discordo de ti que é difícil explicar o que seria esse tormento da besta e do falso profeta na nossa visão. Não tem explicação. Dos ímpios também. Dos ímpios também. Sim, exato. É difícil. Você vai ficar na melhor das hipóteses com um mistério. Perfeito. Na melhor. Perfeito. Mas assim, em termos da identidade do filho da perdição, o que a gente entende? A gente entende que Judas, a pessoa, é o protótipo de um monte de gente que, no final das contas, se materializa na Igreja Católica Apostólica Romana. Desculpa, essa é a nossa visão. Representada por uma pessoa. Eu deixei muito claro, sempre tem um papa lá no negócio. Mas seja no final das contas, é esse grupo. Então a nossa visão é essa, entende? E assim, Então você é sincero quando você fala que é a sua visão, mas você não fala tudo. Porque na visão, na escatologia adventista, é uma pessoa. E essa pessoa é o Papa. Vocês têm a contagem do número de papas, meu Deus do céu. Não é a gente. E, por exemplo, o Samuel Ramos faz essa contagem de 7 papas, a gente discorda. Mas enfim, essas discussões elas são complicadas mesmo. Mas não é adventismo isso? É adventismo, então, mas é uma pessoa dentro do adventismo. Vamos lá. Tá, perfeito. Bom, a situação ela é bem complicada e aí eu creio que a essa altura aqui do nosso debate, e graças a Deus amistoso, dá para os telespectadores perceberem. Não faz o menor sentido falar da besta e do falso profeta como sendo representações de instituições ou entidades, sejam elas quais forem. A besta é uma referência ao anticristo, que é uma pessoa, né, de carne e osso, e não um elemento etéreo, abstrato ou algo do gênero. Eu gostaria de partir para outro assunto importante e agora até
tocando num assunto que ele é importante também para a visão imortalista, que via de regra é citada pelos queridos proponentes do mortalismo, ou da assim chamada também imortalidade condicional. Nem entramos nesse assunto aqui, nesse termo, mas muitos veem como sendo sinônimos, né? Enfim, uma pergunta que frequentemente é feita, e eu acho que é importante tentar respondê-la aqui, que é a seguinte: via de regra, os aniquilacionistas argumentam que seria difícil conciliar a existência eterna dos ímpios no inferno com a promessa da vitória final de Deus, por exemplo, sobre o mal. E nesse caso, esse é um argumento dos mais fortes dos aniquilacionistas, né? Como entender a vitória cabal, completa, absoluta de Deus sobre o mal, se o mal ele vai perdurar durante toda a eternidade? Eu acho que esse é o maior de todos os argumentos. Perfeito. Sendo bem sincero, o argumento exegético, eu diria que deixa muito a desejar, com respeito, sempre com respeito. Eu acho que ele não se fundamenta, ele não se mantém em pé. Com muito respeito, não tem nada a ver com o que você está falando. Não, mas eu digo... eu discordo, a possibilidade. Agora, em termos emocionais, esse argumento ele é fortíssimo. E é um dos argumentos que vai fazer, por exemplo, com que pessoas como John Stott, eles se convertam, digamos, do imortalismo para o mortalismo. Então, só para eu concluir aqui, eu já te passo, só para não perder o raciocínio. Então, nesse caso, raciocinam os aniquilacionistas o seguinte: o mal nunca seria extinguido do universo se ele continuar ad eterno ou ad infinito. Bem, esse argumento ele é importante. Como que nós poderíamos responder a ele? Então, eu diria que ele tem um forte apelo lógico e emocional, é verdade, mas ele falha profundamente em termos escriturísticos, visto que a Bíblia, ao falar sobre o triunfo de Deus sobre o mal, ensina sobre a separação e não a aniquilação de todo o mal. Por exemplo, Mateus capítulo 13, versículos 41 e 42, Mateus 25, versículos 31 a 41 e Apocalipse 20, versículos 10 a 15, entre outros. Então, não há nenhuma passagem bíblica que ensine que para Deus ser vitorioso totalmente sobre o mal, ele deva aniquilar os seres humanos. O mal será derrotado pelo aprisionamento e quarentena eternos do diabo, dos demônios, da besta, do falso profeta e de todos os ímpios. Ezequiel. Eu queria terminar esse debate evocando novamente Isaías 41. E no final das contas eu acho assim, que sim, o Vailate tocou num ponto fundamental e eu discordo assim, profundamente das exegeses do Vailate no que tange esse ponto. Não de que não seja um entendimento respeitável, mas assim, a Bíblia consistentemente fala de aniquilação. Em muitos contextos, em muitas imagens, são centenas de referências. Vou terminar com uma delas. Eis que envergonhados e confundidos serão os que estão indignados contra ti, no caso ti aqui é o Messias. Serão reduzidos a nada. Os que contendem contigo perecerão. Ninguém está imaginando aqui um futuro, não é por causa meramente de uma implicação lógica, emocional e não exegética. Nunca Carlos Augusto Vailate ou ninguém vai conseguir oferecer uma exegese desse texto de Isaías 41, verso 11, que não signifique que o destino eterno das pessoas que contendem contra Deus é ser reduzido a nada. Alma imortal, corpo imortal, torturados ou no inferno espiritual ou literal, não é nada. É o oposto de nada. Inclusive é a tal da existência eterna que ele prega aqui. Eu concordo. Vamos dizer que pudesse ser diferenciado uma vida eterna em Cristo de uma vida eterna fora de Cristo. Né? Uma existência eterna, mas que é uma vida. Existência eterna fora de Cristo, separado de Deus. Mas no final das contas, como diz o próprio texto de Atos, capítulo 17, nele nós vivemos e existimos. Se existe ímpio em algum lugar, essa pessoa existe na realidade em Deus. E sim, a vitória completa contra o mal implica a aniquilação do mal. Não restará raiz nem ramos, como diz o texto de Malaquias capítulo 4. Então a nossa leitura não falha na exegese. A nossa leitura, ela falha na visão imortalista, porque ela simplesmente destrói os seus paradigmas, os seus fundamentos, os seus pressupostos e as suas conclusões. Mas a nossa base exegética está intacta e ela não é adventista do sétimo dia, ela não é testemunha de Jeová, ela é de muitos cristãos ainda que minoritários no cristianismo. Obrigado pelo espaço. Mas é que o juízo investigativo só adventista. Daí é outra coisa. Não, mas é que você parte do 1844. Sim, isso aqui, tem isso, mas isso é uma outra... Isso é particularmente adventista. Isso é uma outra discussão, mas o fato é, aniquilacionismo é uma crença
cristã, Isso sim, mas minoritária, concordamos, estamos aqui defendendo a posição minoritária. Obrigado pelo espaço. Eu já te dou pro final, finalmente, só a última participação então, e com o Dr. Vailate, depois a gente se despede. Ok. Bom, o pastor Ezequiel, ele comentou sobre o texto de Isaías 41, entre outros. Bem, e como que ficam os textos que trazem expressões como fogo não apaga, o bicho nunca morre, de dia e de noite são atormentados para todo sempre, vida eterna e perdição eterna. Quer dizer, nós não podemos fazer de conta que esses textos não existem e usar 2 pesos e 2 medidas. Não, a vida eterna é vida sem fim, mas a perdição eterna é a perdição por um pouco, depois as consequências são eternas. Não, é 2 pesos e 2 medidas. Outro ponto importante que nós não tocamos, e acho que esse é o momento para fazê-lo, envolve a dignidade de Deus. Por que a punição é eterna? Do diabo, da besta, do falso profeta e dos ímpios. Por que é eterna? Porque o indivíduo contra quem se pecou e se peca é um Deus eterno, cuja palavra é eterna, cujas leis são eternas, o que exige, portanto, uma punição proporcionalmente eterna. O que não ocorreria se houvesse o aniquilacionismo, porque o aniquilacionismo ele nivelaria todos os pecadores da mesma forma. E a Bíblia, ela não faz isso, ela vai dizer que vai haver graus de punição. E o aniquilacionismo coloca tanto, me perdoe a expressão, ladrão de galinhas, como Hitler, exatamente no mesmíssimo pacote. Agora, eterno, esse ponto é importante. O inferno eterno não faz o mesmo? Existirá graduações de sofrimento, mas durante toda a eternidade. Por quê? Porque a pessoa continuará a pecar durante toda a eternidade. E é por isso que o inferno se retroalimentará. Se você pegar textos como Lucas capítulo 16, o rico, mesmo estando no inferno, ele vai dizer para Abraão: pai Abraão, manda Lázaro que venha aqui. Ou seja, o mesmo autoritarismo que ele tem em vida terrena, ele tem no céu. Ou seja, os ímpios não vão mudar, não vão se arrepender no inferno. Por isso que o inferno se auto-perpetuará, porque o ímpio sofrerá os tormentos eternos e alimentará ira contra Deus, e sofrerá mais, e alimentará mais ira contra Deus. E isto se dará ad infinitum, claro que dentro das categorias de sofrimento e gradações com os ímpios, mas que vão existir eternamente e não serão aniquilados em nenhum momento. Nunca tinha ouvido falar isso, muito legal. Essa visão não é minha, é do Geisler e do William Lane Craig. Discordo, mas acho legal. Sim. Vamos lá. Eu quero agradecer aqui aos nossos convidados. Ezequiel, bem-vindo sempre aqui. Muito obrigado por compartilhar aí sua visão escatológica a respeito desse tema. Cara, esse pra mim foi um dos debates mais prazerosos de fazer na minha vida. Carlos Augusto Vailate, eu quero dizer pra você assim que eu te amo em Cristo. Você é uma referência para mim, eu te acompanho há muitos anos. A gente tem a nossa divergência doutrinária e ela não tem que ver com o adventismo do 7º dia, ela tem que ver com as leituras bíblicas mesmo. E você, como um bom estudioso, sabe que as perspectivas são complexas, são profundas, são amplas, são diferentes. E eu vejo no aniquilacionismo assim uma resposta muito grande a algumas dos principais dilemas do calvinismo, na minha visão. Eu sei que você não partilha as visões calvinistas, mas imagine uma eleição incondicional atrelada a um inferno eterno. Pra mim seria uma coisa absolutamente insuportável, tá? A tua visão não é essa, eu fico muito feliz por isso. E agradeço demais, César, você é um parceirão. As pessoas às vezes gostam de criar um pouco de atrito entre eu e o César. Verdade. Mas o César é uma das pessoas que eu amo profundamente, respeito profundamente no universo apologético. Ele é meio brabo assim online comigo, mas é uma das pessoas assim que mais me trata bem e eu mas te agradeço. Pessoal, né? Claro, e eu te agradeço demais por tudo, cara. Legal. E segue lá, Vem Senhor Jesus no YouTube. Legal. Mas pelo menos você entendeu que o fogo é eterno, né? Porque se a besta e falso profeta, não sei o que lá, já é eterno. E o sábado é eterno também, deixa pra lá. Obrigado, viu, César? Obrigado pela gentileza, pelo convite. Me desculpe, eu sei, vocês me chamam com frequência até para vir aqui e devido a outros compromissos tantos eu acabo não vindo, não é nenhum preciosismo, eu tenho muito carinho e afeto pelo irmão. Eu sei disso. Embora não nos vejamos com tanta frequência como eu gostaria que nos víssemos. Obrigado. Que Deus abençoe sua vida, família, ministério, bem como a vida do Ezequiel, toda a sua família, ministério, assim por diante, e abençoe a todos os queridos ouvintes e telespectadores aqui da Rádio Musical FM. Muito obrigado pela gentileza, viu, César? Obrigado. Rede social alguma você usa com mais frequência? Eu tenho usado ultimamente o Instagram, @Carlos Vailate, embora também tenha o meu YouTube, que é Carlos Augusto Vailate,
Vailate. E o Facebook, Carlos Augusto Vailate também, tanto a página quanto o Carlos Augusto Vailate 1 e 2. Então vai lá. Carlos Vailate, o Vailate é com 2 T's, tá certo? 2 T's e I, perfeito. 2 T's e I, no final você vai lá e acha no Instagram Carlos Vailate e no Facebook e o YouTube também é Carlos Augusto Vailate. Carlos Augusto Vailate. Perfeito. Obrigado. Maravilha. Obrigado, minha gente. Deus abençoe a todos vocês. Rafa, obrigado. Um grande abraço. Eu fico por aqui. Amanhã tem mais e logo mais, às 2 da tarde, o bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM.